Olá, bom dia. E hoje sábado, né? Eu gosto sempre de fazer um vídeo e às vezes faço quando vou andar de bicicleta e até me arrumei para ir, mas aí choveu na hora que eu estava saindo e eu tirei para fazer algumas coisas aqui em casa e agora resolvi gravar esse vídeo e eu quero ler um texto que está no livro do Salmo, Salmo 127, verso 1 e verso 2 diz assim: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dará ele aos seus amados o sono. Esse texto já está há algum tempo no meu coração, e se de repente nós pegássemos e não lêssemos o primeiro versículo, lêssemos somente o segundo. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores. Talvez alguém pudesse pensar assim que o salmista, ele aconselha, aqui no caso Salomão, que é inútil, né? Levantar, trabalhar. Mas o texto começa com uma condição: se o Senhor não edificar a casa. E ele usa aqui, né, a figura de quem guarda a cidade, ser a sentinela, que seria um soldado, alguém, né, um vigia, que estaria ali, e ele tinha que estar atento e prever os imprevistos. Então, é como se eu estivesse tranquila, porque alguém está guardando a minha casa. E que eu confiasse nessa pessoa, né? E alguns até, né? Um pitbull, enfim. Mas é como se eu colocasse toda a confiança nesse vigia, nesse sentinela, nesse guarda, nessa polícia, enfim. Mas esse vigia, ele teria que ter, além de ser encarregado daquele trabalho, né, daquele posto, ele tinha que prevenir os ataques dos inimigos. Então ele tinha que estar acordado, ele não podia dormir, ele não podia descansar. Enquanto isso, eu poderia descansar e ficar tranquila porque alguém estaria guardando. Mas e se desse errado? E se o vigia falhasse? E se o vigia dormisse? Eu seria atacada do mesmo jeito. Então aqui, o texto é uma reflexão que nos mostra que tudo que nós fizermos, se ou se não for o Senhor, estamos perdendo tempo. E aí o texto usa uma palavra, né, muito forte que fala inútil. Você será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores. Porque tem muita gente que nem pode fazer isso, né, por algumas situações da vida. Mas a Bíblia diz aqui que Deus dá aos seus amados o sono. E é uma benção, né? Quando nós podemos deitar na nossa cama e dormir. Que seja um período curto, mas você poder descansar. E às vezes nós, né, no afã de trabalhar, né, que o texto, pelo menos nessa primeira parte, ele vai falar sobre o trabalho, nós esquecemos de parar e agradecer aquele que nos deu o trabalho, que nos dá o fôlego de vida. Ora, eu só estou fazendo esse vídeo hoje porque Deus me concedeu mais um dia. Poderiam meus dias ter encerrado aqui. A esperança, é lógico, né? Que a minha esperança não está na terra, nas coisas do mundo de maneira nenhuma. A minha esperança está numa vida eterna com Deus. Mas enquanto nós estamos aqui, quem nos concede mais um dia de vida, o fôlego, a alegria de viver, é Deus. Então, se
nós não tivermos isso, inútil. Levantar de madrugada, trabalhar o dia todo, não é um conselho para não fazer. É para fazer tudo isso, entendendo que quem governa todas as coisas é Deus. É para trabalhar, é para correr atrás, é para cansar, é para fazer tudo isso. Mas entender que você só está trabalhando, você só está fazendo porque Deus está te dando condições. E às vezes, se nós não tomarmos cuidado, nós reclamamos de coisas que pedimos. Quantas e quantas vezes não oramos, não pedimos para Deus para passar no concurso, para trabalhar. Ou, né, nem vamos falar aqui do público. Você que trabalha na empresa também, que trabalha no comércio, quantas vezes não pediu a hora, eu preciso trabalhar, eu preciso ter um serviço, eu preciso ganhar meu dinheiro, eu preciso me sentir útil. Olha, pede para Deus para eu arrumar um trabalho. E aí arrumou. Deus ouviu, te deu o trabalho. Mas você não consegue descansar o seu coração. Reclama o tempo todo. E o reclamar é não enxergar a providência de Deus. Ah, mas está muito difícil. Sim, nós passamos momentos muito difíceis, né? E se perguntar para o agricultor, o tempo do plantio, quanta coisa ruim acontece no tempo do plantio. Ele tem que escolher a boa semente, ele tem que escolher o solo, ele tem que prever, né, o tempo, as estações, ele tem que gastar, enfim, é uma série de coisas. Mas ele faz na certeza que ele vai colher. Então, o tempo do plantio é difícil, mas o tempo da colheita é o tempo da alegria, é o tempo do cantar, do rejubilar. Só que não tem só a colheita, tem o plantio também. E se nós não tomarmos cuidado, reclamamos de coisas que pedimos. Pedimos o trabalho, aí arrumamos o trabalho e vivemos reclamando. E o reclamar, né? Precisava a gente tirar o re e clamar. Quando nós clamamos a Deus, Ele nos ouve, Ele nos atende. Deus não é um Deus que está longe, Ele está perto de nós, Ele nos ouve todos os dias, é só nós clamarmos. E quantas vezes esquecemos de falar, esquecemos de agradecer. Mas que lindo, o final do verso 2, Ele dá aos seus amados o sono. Ah, se Deus fosse como nós, quantas e quantas vezes, dependendo da pessoa que vai falar, já fala aí, já vai reclamar. Às vezes as pessoas que reclamam acabam afastando os outros. E quantas vezes você faz o bem, né? 20 vezes fazendo o bem. Aí um dia, uma única vez que você fala o não, pronto, acabou. Parece que a pessoa esquece tudo aquilo de bom que você fez. Você fez o bem, trabalhou, fez tudo bonitinho. Um dia, acabou. Deus não é dessa forma. Deus, o texto aqui de Salomão diz, Ele dá aos seus amados o sono independente daquele que reclama e daquele que clama. Ele é o mesmo, ele não muda. Nós, muitas das vezes, ficamos cansados de ouvir as reclamações, mas Deus não. Ele poderia muito bem falar, não, você está reclamando do seu trabalho? Você pediu o trabalho, por que está reclamando agora? Depois o texto vai, né? Numa outra oportunidade a gente comenta, mas vai falar dos filhos, vai falar da família, e a gente reclama de tudo. Eu quero um carro. Aí compra o carro, reclama que tem que pagar, que não sei.
Mas Deus, ele não muda. Ele sabe que nós somos reclamões, mas ele continua sendo Deus. Ele dá aos seus amados o sono. Inverte. Para de reclamar um pouco. Passa a agradecer. Eu tenho um privilégio, né? Já faz 30 anos que eu trabalho com a educação. Quer dizer, eu nunca saí da escola, né? Eu estudei e logo que eu terminei o magistério, eu já comecei a dar aula. E aí depois eu fiz a faculdade e eu já estava trabalhando temporariamente, mas já estava trabalhando dando aula. Então eu não saí da escola até hoje. E agora, né, nessa etapa que eu estou da minha vida, eu estou trabalhando diretora lá da creche Dona Lili. E eu sempre posto lá nos meus status, lá no Instagram, uma criança às vezes que chega, que me dá uma flor. E não tem demagogia nenhuma. Eu, todo dia, no meu trabalho, e eu sempre falo ali para os pais, né, que conversam, que às vezes a gente acompanha mais de perto, que a criança da creche, né, que eles chegam ali com 4 meses e vão embora com 4 anos. Eles são a nossa alegria diária. E é isso, gente. Se nós enxergarmos, eu estou falando da creche porque eu trabalho na creche, estou falando da educação porque eu trabalho com educação, mas cada um pensa no seu trabalho. Se nós começarmos a enxergar o nosso trabalho como uma oportunidade que Deus está nos dando de, através da nossa vida, Ele aparecer, então nosso trabalho não será trabalho. O nosso trabalho será motivação e gratidão a Deus, porque Ele está nos dando uma oportunidade. Comece a enxergar e volte aí a mente lá naquilo que você pediu para Deus. Eu queria muito isso e aconteceu. E comece a enxergar aquilo que você recebeu. Mais uma vez, eu estou falando da educação porque eu trabalho com educação. Mas comece a enxergar aquilo que Deus te deu como bênção. Independente se é meio tortinho, se é meio feio, comece a enxergar como bênção. E vamos reclamar menos e clamar mais. É lógico, né? A gente pode, Senhor, poderia mudar, tá bom. Mas comece a agradecer mais aquilo que Deus te deu, aquilo que Deus me deu. Então, quando a criança chega lá de manhã na creche, e ela vai lá e fala para a mãe dela, eu não trouxe uma flor, eu sempre estou no portão, eu não trouxe uma flor, eu quero pegar uma flor. Vocês não acreditam, tem um menininho, ele sobe ali perto da creche mesmo, ao lado da creche tem um matinho, ele sobe lá correndo, na minha frente. Eu vejo ele fazendo isso. A mãe leva, ele sai, eu quero dar uma flor para ela. Ele sobe perto de mim e eu fico vendo. E discute com a mãe. E vai, tem um terreno baldio ali, ele pega um pedacinho, um matinho que tá ali, uma florzinha atrás, e me entrega. E aquilo me faz tão bem. E aí, por isso que eu posto. Porque Deus me deu o privilégio de estar trabalhando com criança que faz na sua frente. Eu tô vendo que ele foi lá e pegou aquilo, mas é o que ele fez para mim. E Deus também é desta forma. Deus vê o que nós fazemos para Ele. Às vezes você tem pouca força para fazer, mas não importa, faz de coração. Porque Deus enxerga quando nós fazemos de coração. Gratidão é uma palavra que eu gosto muito dessa palavra. Se nós não agradecermos o nosso trabalho, se nós não agradecermos a nossa família, não agradecermos a nossa casa, não agradecermos aquilo que Deus nos deu, nós não vamos agradecer nada. Porque às vezes a comparação fica, mas o outro, mas aquele tem, mas aquele aconteceu. Para! É você, é o que eu tenho. Eu lembro de um dia
Eu tinha, né, não faz muito tempo, eu passei num outro concurso. E aí uma pessoa chegou, eu estava na minha sala, na escola, e a pessoa chegou: você é louca? Nessas alturas fazer um concurso, não sei o quê, baixou seu salário, não sei o quê. Eu falei: que isso? Por que você está falando isso para mim? Porque ela estava enxergando de fora. Ela não tem a minha vida. Ela não sabe quanto tempo que eu orei, ela não sabe de nada. Então ela tem isso. Ela pode achar: você é louca. Mas eu sei que eu não sou. Porque eu sei que quem me deu foi Deus. E é Ele quem dá o sono aos seus amados. Então não é o tanto que eu trabalho, não é o tanto que eu me canso, não é o tanto que eu ganho de dinheiro, nada disso. A coordenação da vida humana, os nossos dias, eles são contados por Deus. É lógico que tem dia, né, que às vezes alguém te chama atenção, às vezes alguém fala um pouco mais ríspido, às vezes tem uma cobrança a mais, mas isso faz parte das regras de um jogo. E regras não são para ser discutidas, elas são para ser cumpridas. Mas não é um jogo. A vida humana não é um jogo. A vida humana é um tempo de oportunidades que você pode escolher de que forma que você vai reagir àquilo que você pediu. Ah, eu pedi um filho, tá bom. Então como que eu trato meu filho? Ah, eu pedi um casamento, tá. Como que eu trato meu casamento? Ah, eu pedi um trabalho, tá. Como que eu trato meu trabalho? Quanto que eu reclamo? Ah, mas tá muito chato. Ah, mas não era... Ah, para! Foi Deus quem te deu e o que Ele dá é o melhor. Eu poderia ficar citando vários exemplos aqui, mas aí o vídeo vai ficar muito comprido. O apóstolo Paulo, escrevendo a epístola de Filipenses, eu gosto muito da epístola que ele escreve aos Filipenses, e no capítulo 4 e no versículo 6 está escrito assim: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Que petições? Tudo que você pede, conhecido diante de Deus. Porque às vezes você fala para todo mundo, fala na internet, fala, e não fala para quem dá o fôlego de vida, para quem te deu mais um dia de oportunidade. Então o apóstolo Paulo, ele nos aconselha: todas as suas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica. Não é pela reclamação, pela oração e súplica. É o clamar. Tira o rei, é o clamar. Tudo conhecido diante de Deus, pela oração e súplica. Ai, quanto eu queria. Ai, eu queria muito isso. Ai, eu queria muito esse trabalho. Ai, eu queria muito isso. Eu queria. E aí, de repente, você escolheu alguns dias, algumas madrugadas, um lugar da sua casa. E você pediu, e Deus te atendeu. E o que você fez com a petição? O que você fez com o clamor a Deus? Se o texto terminasse aqui, perfeito. É só pedir e tá tudo feito. Mas o texto termina dessa forma: tudo conhecido diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graça. É gratidão, é ação de graça. Ah, mas tem algumas coisas que Deus não me deu. Mas Ele continua sendo Deus. Tem algumas orações que não foram do jeito que eu queria. Mas a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Então, e alguém, né? O cético, ele vai falar assim: ah, tudo é a vontade de Deus? Sim, tudo é a vontade de Deus. E se nós formos procurar, às vezes, em alguns momentos,
Cometemos erros, cometemos falhas. É aquilo que eu falei lá, né? Você acertou 20 vezes, errou uma vez, Deus não muda. Ele continua o mesmo. Nós é que mudamos. Nós reclamamos, nós excluímos, nós criticamos as pessoas. É normal isso nosso. Mas aquele até aqui me atendeu, agora não me atende mais, eu excluo, eu tiro aqui da minha lista de contato. Eu precisei de você até aqui, nossa, você foi uma belezinha, agora, né, eu não preciso mais, agora eu tenho outra pessoa, eu tô te excluindo, você não precisa mais. Já pensou se Deus fizesse isso conosco? Você usou a cor vermelha, mas eu queria que você usasse a cor azul. Então eu vou te excluir, porque tem gente que exclui do nada. Mas Deus, ele não faz dessa forma. A Bíblia diz que ele dá aos seus amados o sono, independente de quem agradeceu e de quem reclamou. Todo mundo dormindo, porque ele dá o sono. Ele cuida das nossas vidas. Ele é aquele que edifica a casa. Então eu posso ir lá, posso trabalhar, posso fazer, posso ganhar dinheiro, posso, mas quem edifica a casa é Deus. Eu levanto pela manhã e vou e já faço plano, né? Às vezes, se a gente não tomar cuidado, a gente fica à noite já pensando o que a gente vai fazer no outro dia, a cabeça não para e a gente tem que descansar. A gente tem que relaxar para descansar, porque a gente nem sabe se vai levantar amanhã para fazer, mas a gente já fica. E se não tomar cuidado, perde esse presente que é o sono. Porque eu já fico, mas como que vai ser? Como que vai ser? Nem sabe quantos dias de vida que tem ainda. Aprenda a descansar na vontade de Deus. Aprenda a descansar naquele que nos dá segurança e prosperidade. E reclamar menos e agradecer mais. Dalva, é que você não sabe o que eu tô passando. Também você não sabe o que eu tô passando. Ninguém sabe o que o outro está passando. Essa luta agora é muito difícil, sim. Eu tenho orado para algumas situações que algumas amigas estão passando, que são situações difíceis. E algumas eu começo a pensar, meu Deus, de onde veio essa luta que essa amiga está passando? Situações difíceis. Mas eu continuo orando por você, minha amiga. Sabe por quê? Porque quem governa, quem articula todas as situações é quem está ao nosso redor, que é Deus. Mas o diabo pode fazer um monte de... Pode também. Ele pode fazer um monte de coisa, e tem coisas que é da pessoa mesmo, a pessoa pode ser ruim, mas nós estamos sobre o controle do nosso Deus. É Ele quem faz todas as coisas. E por isso que o Salmo 129 vai dizer assim: muitas vezes eu me angustiei, muitas vezes me angustiaram, desde a mocidade. Mas a bênção do Senhor seja sobre vós. O Salmo termina desse jeito. Nós abençoamos em nome do Senhor. Então, qualquer flecha, claro, machuca, né? Traz dor, mas descansa. A bênção do Senhor, ela está sobre nós. Então descansemos o nosso coração. Não é para parar de trabalhar. Trabalhe, claro, né? Tá cansado, não consegue mais trabalhar, não tem problema, né? Não tem problema nenhum. Aí arruma uma outra ocupação, mas esse tempo que nós fizemos aqui de vídeo, que já ficou até um pouco extenso mesmo, é para falar sobre gratidão. Gratidão. É muito complicado lidar com o ingrato. Muito complicado, e eu tô falando aqui de um humano que não reconhece nada, que tudo é pouco, tudo reclama. Você, não, pra mim não, tudo reclama. Fica aquela pessoa reclamona, né? Às vezes até chata.
mais. Deus, Ele não muda. Seja grato por mais um dia. Seja grato pelas orações respondidas. Quantas coisas nós pedimos, recebemos e não agradecemos. Ou pedimos, recebemos e reclamamos daquilo que recebemos, daquilo que nós pedimos. Veio do jeito que você pediu, então agradeçamos a Deus. E olha, tem coisa que nós não recebemos do jeito que queremos. Tem coisa que nós pedimos e não recebemos. Mas isso não diminui o poder e a graça de Deus. Porque Deus, Ele é eterno. Ele enxerga antes de acontecer. E Ele enxerga o futuro. Ele enxerga a eternidade. Os nossos dias, eles são contados pelo Senhor. E antes mesmo, o Salmo 139 vai dizer que a palavra chegue à nossa boca. Ele já conhece. Então nem preciso falar. Precisamos clamar, precisamos pedir. Mas aprenda a descansar naquele que faz todas as coisas. Mas hoje eu estou muito triste, Dalva, porque isso que aconteceu, às vezes aconteceu já faz tempo, né? Tem gente que carrega tristeza, isso também não é bom. Anos, nossa, mas isso aconteceu faz tanto tempo, mas eu continuo carregando tristeza. Só está te fazendo mal, só está te fazendo mal. Aprenda a descansar na vontade daquele que edifica a casa, que guarda a cidade. É Ele, Deus, que faz todas as coisas. Beijo no coração, que Deus abençoe sua vida.